quem é dono de receptivo sabe o que eu tô falando. Pega turista ali, vai com turista ali, é guia ali, cara, é um trabalho insano desses caras. No outro dia, cadê o cara? Falou, mano, o cara tem que vir aqui para receber o dinheiro. Eu acordei um dinheiro com ele, só falou, obrigado pela oportunidade do trabalho, deixa o dinheiro para lá, depois a gente conversa. Eu só quero ela falou uma coisa que iniciou, só quero fazer esse trabalho. Mas só quero fazer esse trabalho, pode ter esse trabalho e trabalho de ser o guia, ou só esse trabalho, só esse trabalho. Só para levar vocês na pirâmide e fazer o... Nunca mais esse cara foi visto em Cancún. Nunca voltou lá, nunca falou nada com ela, nunca. E toda vez que a gente... Talvez eu me encontre com ela agora na feira de turismo que vai ter a WTM. A brincadeira é sempre assim. E o Arturo? Você tem visto o Arturo? A gente sempre brinca. Não, o cara não... Onde está Arthur? Apareça. Não, ele vai te visitar, não nunca mais. Não, parece ser um cara bacana, então pode visitar. Não, cara, ele era um cara com um sotaque diferente, falava espanhol com um sotaque muito diferente, como se fosse o engraçado dessas origens, mais ou menos, pelo menos as duas que eu tive contato físico, eles têm um sotaque, não é russo, é uma coisa meio pegar essas línguas holandesas, sabe? Os Países Baixos ali. Eles têm um sotaque meio assim, cara. É como se fosse um holandês falando espanhol, é como se fosse, eles têm um sotaque muito característico. Muito característico. E ele, o que mais mesmo de tudo isso que me chama a atenção, a cor de pele dele, que era uma cor de indiano, mas ele não tinha olhos de indiano. O olho dele, inclusive, a orbe do olho dele era muito maior. Talvez a maioria da origem dele, todos se parecessem, tanto as fêmeas ou os machos com eles, mas aqui pra gente, aqui na Terra, é uma mistura que não... Era uma mistura... Por exemplo, você pega às vezes uma origem, você vai ver que você vai falar, não, o cara tem um nariz tal, um olho não sei o que tal, né? Mas você tem um aspecto que você não é tão incomum o seu rosto, assim como o meu, assim como o seu, né? Mas o dele tinha uns aspectos que não dá para entender. Muito peculiares. Principalmente a grossura do fio de cabelo do cara, que era uma coisa que eu realmente nunca tinha visto. Só uma coisa para complementar, é importante, você está falando assim, eu não sou, né, uma pessoa... Para ele ter feito isso com você, logo com você, as pessoas perguntar por que eu, por que você, né? Na realidade, por onde você alcança e a disponibilidade que você tem também. Mano. Disponibilidade. Pela minha história, eu entendi que era realmente a disponibilidade, porque eu sempre fiquei disponível. Exatamente. Mesmo que também que eu não ficasse disponível, eu já desde pequeno tinha que ficar disponível, porque também não tinha muito o que fazer. Como eu sempre disse, eu me senti vigiado, me sentia não no mau sentido. Sabem que podem contar com ele. Exatamente. Por exemplo, dá um exemplo, o Wagner Borges, que é nosso amigo. Por que ele é tão assistido? Os caras sabem que, para onde ele for, a entidade que for por ele ter clarividência pode contar com o cara. O cara ele não vai desviar por ter o caminho reto para fazer isso. E o cara ele vem com uma assinatura já que sabe, os caras investem, entendeu? E assim, às vezes, por que tal tem contato, não tem? Qual é a sua disponibilidade? Você acredita? É punk, por exemplo, eu já fui para locais que eu tava num local e no meio do mato, do nada, longe, eu me perguntando, o que eu tô fazendo aqui? Tipo assim, eu tenho que acreditar que é válido. E tive experiências muito interessantes e bacanas por isso. Mas eu viro e mexo e me pergunto, sabe, por quê? Né? E isso é uma coisa que me pegava muito. Agora, a disponibilidade... Também era por quê, mas por quê chegou uma época depois que eu também acabei não perguntando mais, porque essas coisas de porquê, eu vou falar para vocês, elas começaram a vir para mim de 2 anos para cá. Inclusive tem uma pessoa que foi muito, muito, muito importante na minha vida, que é o Rafa lá, que vê as cores lá, como é que é o nome dele? Sempre esqueci o nome. Ramos. O Rafa Ramos. O Rafa Ramos, ele me passou um negócio na mão, que era um negócio lá do Corey Good, lá do Disclosure, do GaiaCon. Eu não me canso de falar isso, eu tô até montando, escrevendo algumas coisas, já tirei vários prints de tela. Eu estava no deserto do Saara, num determinado lugar. Primeiro eu tive, obviamente, um sonho, né? Eu sonhei que... eu já contei isso aqui de um presidente da República, que a gente acabou falando. Do Egito, lá? Não, do Egito, não, o que era do Brasil. Do Brasil, que esse cara ia ser presidente da República, a gente estava num lugar, e esse lugar, depois, quando eu fui para o deserto do Saara, numa determinada região, eu entrei num local que era muito parecido, um local, inclusive, que não tem teto. São 4 paredes, e tinha umas travessas tal. Por que não tem teto? Porque não chovia lá mais de 200 anos, enfim, por isso, obviamente, que não tinha teto, era só se abrigar dos ventos, então tinha só parede, beleza.
Nesse local que eu estava ali, onde eu, no meu sonho, onde eu fui projetado, os 3 que estavam ali, tinha um na frente, que era um que estava com turbante, uma baita de uma pedra azul, não sei se era safira, enfim, e 2 caras aqui, eles puseram inclusive uma cimitarra na mesa, que é aquela espada, eu estava de frente para ele, e estava um cara que ia ser presidente e a mulher que acompanhava esse presidente, que seria o presidente do Brasil. Aí eu viro na hora, o que eu tô fazendo aqui? Porque ele falou com o cara e falou com a mulher, e aí eu perguntei, o que eu, tipo, mentalmente, o que eu tô fazendo aqui? Ele passou para mim, você é a testemunha. E eu não tinha entendido o que era isso, nunca entendi. Testemunha, eu falei, deve ser coisa de contrato, porque a gente ouvia de contrato, né? Falei, os caras me cataram. Isso que você tá falando da disponibilidade, talvez eu seja tão disponível, cata o Marcão lá que ele também é testemunha, vamos lá. O cara ajuda ali, ajuda aqui, então põe ele de testemunha, tá tudo certo. Eu vinha descobrir depois que alguns seres que me acompanhavam, que eram azuis, que eu nem sabia quem era, depois começou pessoas falando, é aviário, é Carian, enfim, X, até outras pessoas já viram esses seres, inclusive, me acompanhando, ou qualquer coisa assim do gênero, eu já vi por mais de uma vez esses seres. E aí, quando o Rafa me passa o negócio lá do Disclosure, que eu começo a assistir a série, eu vejo um cara falando, que é o Corey Goode, e eu até printei isso, o Corey Goode virando e falando assim, que em alguns lugares que ele ia, que levavam ele, aí chegou ele e falou, mas por que vocês me trazem aqui? Por que eu tenho que estar aqui? Porque você é a testemunha. Aí eu falei, poxa, mas será que vai ter o desenrolar da testemunha? Aí eles contam para ele o que é ser a testemunha. Aí eu liguei, os azuis são os mesmos, eu tô falando todo arrepiado, os azuis são os mesmos, sei que lá eu sou a testemunha, por que eu sou a testemunha? Porque quando eles mexem em determinadas coisas que envolvem muita gente na Terra, eles não podem, na verdade, mexer no livre-arbítrio do ser humano. Só que o fato de eu ser uma consciência que já passei por uma consciência como a consciência deles, talvez, e eu estar encarnado aqui no corpo físico, que é o que eles falaram pro Corey Goode, por intermédio de você, a gente pode, porque você é a testemunha do evento. E você está encarnado aqui, você é uma consciência das nossas que está encarnada aqui. Como nós que temos que fazer esse trabalho na Terra, que é o trabalho de... Como se fosse, os Carians, na verdade, eles faziam o trabalho... eu acho que eles nem estão mais aqui. Devem se colocar mentalmente só. Porque eles são de outra dimensão. Eles... esse trabalho, na verdade... como é que eu vou explicar isso? Eles passavam por ele, porque ele já era uma consciência que tinha passado, ou uma consciência deles, na verdade. Então eles precisavam de uma consciência deles, que estava experienciando aqui no corpo físico, para poder realizar esse trabalho que eles realizavam aqui na Terra de... Não é embaixador, como é que chama? Diplomacia. O trabalho dos caras era um trabalho de diplomacia, pelo que eles falaram, entendeu? Então, só para juntar o Lé com o Cré aqui, não sei se está fazendo sentido isso que eu estou falando para vocês, mas só para vocês entenderem que muitas vezes as coisas, os pingos nos is começam a chegar, não tardiamente, porque não sei quando é que eu vou desencarnar, mas talvez chegam sempre na hora certa. E você, Marcos, me falou um negócio de, não, isso é patrocinado. Quando você começou a me falar isso, agora que eu comecei a entender determinadas outras coisas, por uma simples palavra que você me falou. Isso é um evento patrocinado por eles. Porque dá para saber quando é um evento patrocinado e quando não é. Uhum. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal, e se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição.